Galera, vamos dar uma olhada aqui no que o ex-jogador de futebol Alex falou sobre o Flamengo e o trabalho do Filipe Luís aí à frente do time do Flamengo. Vamos dar uma olhada aqui. A gente pega a experiência que o Filipe tá tendo no Flamengo, que aí eu acho que, né, por exemplo, para início de carreira, toma aí, Flamengo, elenco, a gente sempre fala sobre a qualidade do trabalho do Filipe, Sim. mas também sobre a qualidade do elenco do Flamengo, que... Conhecimento dele, que boa parte que jogou junto. O que você tem achado do trabalho do Filipe, que pra mim, a gente teve o Filipe aqui também, Sim. A ideia, a forma de falar sobre futebol, eu acho que vocês se assemelham muito, assim. Sim. O que você tem achado do trabalho dele? Acho maravilhoso, acho espetacular. Muito foda, né? Mas assim, a história do Filipe é única, né? Se nós olharmos o Filipe antes dele ter o primeiro título com o Flamengo, ele era treinador do Sub-17 do Flamengo. Não, tinha parado de jogar um ano antes. Isso, o Mário Jorge, acho que o Mário Jorge era o treinador do 20. Isso, ganha Libertadores. E ganha Libertadores e entrega no Mundial da categoria. Algo Porque assim. a Arábia Saudita pegou ele pro Sub-17 dele. Ele vai treinar a Aí ele seleção sobe. e o Filipe já salta do 17 pro 20. Com o Mundial na mão. E aí, na frente dele tem um treinador que era simplesmente o último treinador da seleção brasileira, as coisas não acontecem e o Flamengo oferece o elenco principal pro Filipe. O Filipe, com todo o conhecimento que tem, com toda a busca que ele teve estudando, ele começa a praticar o trabalho dele e as coisas funcionam. Por quê? Porque tudo funciona. O Flamengo é um clube que as coisas estão rodando direitinho. Sim. Então a condição do Filipe é única. Não lembro de outra história parecida com a dele. As pessoas falam do Carlinhos, do Jaime, do Andrade, do próprio Carpegiani, mas assim, eu olhando à distância, não sou um profundo conhecedor da história de cada um, mas eu vejo diferenças. É diferente. Mas eu vejo o Alex nesse lugar do que o Filipe ocupa hoje. Assim, só que é o que você falou. A história do Filipe por exemplo, você tá no Sub-20 de São Paulo. Sim. Vai que o técnico de São Paulo cai. Então, mas aí já muda. Por exemplo, quando eu vou pro São Paulo, também existia isso. O São Paulo também quer fazer um treinador em casa, como aconteceu com o Filipe. E eu dizia no São Paulo pode até fazer, talvez não seja eu. Talvez o treinador que o São Paulo quer fazer aqui, talvez seja o menino que tá dirigindo, sei lá, o Sub-11. E talvez daqui 10, 15 anos ele seja o treinador do time principal. O São Paulo quer fazer um treinador, só não disse quando. Sim. Mas ele quer fazer. Então, quando eu dirijo o São Paulo, a história também era essa, de formar um treinador dentro de casa. Só que você tá vivenciando situações e você percebe que não vai acontecer, você acaba saindo. Do Filipe não, do Filipe é único, ele encerra no Flamengo, ele se torna treinador no Flamengo. O meu não, eu paro em Curitiba, eu vou pra televisão, começo a estudar, fico em casa, vou pro São Paulo que eu não tinha relação nenhuma. Então as histórias, elas são bem diferentes. Mas assim como quando ele falou aqui de semelhanças, você também como ideia de jogo é mais pro lado de propor o jogo, pra ter a bola, marcação alta, pra marcar alto, ter a bola, pra ter a bola, pra marcar alto, pra perdeu essa bola tentar reagir o mais breve possível. Assim, pra mim o exemplo maior que eu consegui fazer foi dentro do Sub-20 do São Paulo. Mas de novo, você tem que reconhecer quem você tem dentro do seu elenco. Lógico. Então, trazendo pro Filipe Luís, esse Flamengo atual tem muitos jogadores que ainda tem uma herança do trabalho do Jesus que começou lá em 19. Então você trazer novos jogadores e já os jogadores mais antigos mostrarem para os novos jogadores que esse pessoal já está fazendo isso. E ele jogou lá também. E ele também participava disso de dentro do campo, então é mais... E o próprio clube entende isso, o próprio Flamengo gosta disso, o próprio flamenguista gosta disso. Isso tudo causa algumas diferenças no trabalho do Filipe e de qualquer treinador. E daqui pra frente, Alex, o que você tá pensando na carreira assim agora? Esperar alguma coisa nesse momento. No Brasil, fora... Cara, eu acho que no Brasil é mais... Essa é uma situação que eu até aproveitar que todo mundo vê e que todo mundo acompanha vocês. Existe uma dificuldade para o treinador brasileiro trabalhar fora, que é a licença da Conmebol. Da Conmebol Não, da Conmebol, porque você tira a licença da CBF, a Conmebol tem que homologar. Então, por exemplo, como é que eu dirigia na Turquia? Eu dirigia na Turquia, se vocês verem fotos, eu dirijo com um crachá no peito, que eu dirijo como um diretor. Quem assina como um treinador
é o Marco Aurélio, que é o Mehmet Aurélio, que é um carioca que se naturalizou turco e vive lá. Por quê? Porque a minha licença, ela vale nas Américas, mas ela não vale na Europa, ela não vale na Ásia. A UEFA não reconhece. Ela só passa a reconhecer o dia que eu tiver 2 anos de trabalho dentro da minha confederação. Essa diferença para a licença da AFA, que é aceita... Não é a mesma coisa. A AFA, a CBF é a mesma coisa. O que vale é a licença da Conmebol, que é homologada pela Conmebol. Então, para eu dirigir fora, ou eu dirijo como eu dirigi o Antalya, com esse jeito que eles deram, ou eu cumpro 2 anos de trabalho no Brasil para ter essa igualdade com a UEFA ou a Associação da Ásia. Vamos ver aqui também, né, um corte do Charla Podcast com o Mauro César falando, né, sobre a perspectiva aí pro Flamengo nessa temporada, né? Diz que é uma perspectiva aí muito boa, né? E espera muito e títulos aí pro Flamengo também. Vamos dar uma olhada aqui no que ele falou. E acho que o Felipe tá no caminho bom. Eu tenho, especialmente porque ele tem um planejamento muito claro, né? O Carioca, ele não vai estourar o time, ele tá fazendo uma boa gestão. Concordo com ele, falou, dá para ganhar o Campeonato Carioca mesmo poupando o jogador, e dá. Pelo material humano que ele tem, né? E até pelo momento, os rivais, né? O Botafogo se enfraqueceu, o Fluminense talvez não deve nem se classificar. Provavelmente não. É o que parece, né? E o Vasco tá 3 jogos sem vencer. Também já teve uma queda. Já pode cair fora também. Também corre risco, né? O Flamengo e Botafogo pela frente. Pois é, então você tem isso. Tem o Clássico Botafogo depois do Flamengo, na última rodada. E, então, acho que é um ano assim, promissor. Mas o Flamengo é aquele negócio, né? O Tite no ano passado foi bem no Carioca e de repente desandou tudo. Mas não é um pouco diferente? Não, é diferente, claro. O Tite, a torcida não gostava dele. A gente sentia no Carioca invicto. Sim. Mas quando começou a apertar com Libertadores, a gente falou... Não, a Libertadores foi um horror. As 2 últimas Libertadores do Flamengo são vergonhosas. Assim, é inadmissível você empatar com o Iublense, perder para Palestino, não ganhar um jogo fora de casa. Não dá. O nível de investimento E aí, que tem, só eliminaram pelo Peñarol. Peñarol e Olímpia, né? E Olímpia. Não faz um gol no Peñarol, pô. Tá de sacanagem, pô. Isso é o fim da picada. Mas não é culpa só também dos técnicos, né? Não. Também dos jogadores e tudo. Eu acho até que assim... O jogo do Palestino... Não dá. Eu tava comentando na Flá TV, eu não podia falar o que eu queria, porque eu queria... Aí eu ficava eu olhava pro Emerson assim, aí você olhava assim, falou o quê, cara? Não dá. Caramba! Não tem condição. Que isso? Não tem condição. Aquilo foi... E assim, o jogo do Palestino não foi nem no campo do Palestino, foi a 300 quilômetros, sem torcida, sem ninguém lá, pô. Não dá. As 2 Libertadores foram vergonha. Eu tava nos 2 jogos lá em Assunção e no jogo de Montevideo. Pelo amor de Deus. O jogo de Assunção é uma vergonha, né? É uma vergonha. Eu lembro do seu relato logo depois. É uma vergonha, porque o Flamengo faz 2-0 no agregado, toma 3 gols de cabeça. E assim, e uma coisa que aqui, coisa aqui no Brasil que as pessoas têm que se ligar, os dirigentes deveriam prestar atenção nisso. Vou falar de novo da emoção no futebol. É importantíssimo você usar essa emoção do torcedor e criar atmosfera. O que os paraguaios fizeram naquele jogo foi um negócio impressionante. Eu cheguei lá na véspera, e aí eu conversei no hotel, no Uber, no restaurante. Você conversa com as pessoas e tudo. Até os caras que eram Cerro Porteño falaram, o Olímpia vai passar. Com certeza. Por que você? Não vai passar. Não vai dar pro Flamengo. Vai passar. Eles tinham convicção. Eu não encontrei um paraguaio que falasse, não vai dar. Até os caras do Cerro Porteño achavam que... Eu vou torcer contra, mas vai passar. Fizeram uma mobilização. O time entrou em campo, foi um espetáculo, a pressão que eles fizeram, foguetória, aquela coisa toda. Vai ter multa esse negócio, pode botar multa, não vou eliminar o Flamengo, não interessa a multa, 800 mil, 300 mil, que se dane. E quando o Flamengo faz 1-0, quando eles empatam o jogo, já começa a mudar. Até comentei com o colega do lado, falei, cara, vai rodar o Flamengo, não vai segurar. Muita pressão, o time começou a... Você percebe que o time em campo já está fraquejando. Aí eles fazem o segundo gol. Quando eles fazem o segundo gol, aí não tinha mais jeito. Aí o terceiro foi logo depois. E o goleiro foi tão ingênuo, né? O Matheus Cunha, ele reclama que não foi escanteio. Ele veio cair na pequena área, ele pega a bola e joga com raiva pra bandeirinha de escanteio. O cara bate rápido, pima gol dos caras. Pô, 3-1. É impressionante como é que qualquer jogada de triangulação pelo flanco do Flamengo era uma loucura. Não tinha ali... Assim, esse cara vai cruzar essa bola, a zaga vai... São Paulo se perde completamente. Né? Um trabalho trágico. Ele é um bom treinador, mas assim, é uma pessoa complicada, me parece. Né? Então é questão de relacionamento. Galera, então é isso aí, né? Esse foi o vídeo aqui, né? Teve o Mauro César falando também sobre a época do Tite aí, e antes também do Sampaoli, né? Falando. E sobre o Felipe Luiz, muitas expectativas aí para
para essa temporada. Então é isso, esse foi o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, obrigado por ter assistido até aqui, valeu, obrigado, até a próxima.